Shalom, irmãos. Vamos continuar com a nossa leitura do livro de Yashar. A partir do capítulo 10, nós vamos fazer um outro formato do vídeo, tá? Sem edição, com fotos ou coisas assim, pela minha falta de tempo mesmo. Então, eu priorizo a colocar mais a praticidade, mas colocar o conteúdo, né? Que isso importa mais do que as imagens, né? Fica um pouco mais simples, mas o que importa para nós é receber, né, essa palavra. Eu vou tentar, como tenho até agora, falar os nomes em hebraico, apesar de que tem muitos nomes que vão aparecer que eu não vou saber, né? Então, mas na medida do possível, aqueles que eu conseguir, né, passar, né, para o original, eu vou tentar fazer isso, tá, irmãos? Então, o capítulo 10 do livro de Yashar, os homens foram dispersos aos 4 cantos da terra. E Peleg, filho de Ever, morreu naqueles dias no ano 48º da vida de Avrão, filho de Terá, e todos os dias de Peleg foram 239 anos. E quando Yahweh espalhou os filhos dos homens por conta de seu pecado na torre, eis que se estenderam em muitas divisões, e todos os filhos dos homens foram dispersos nos 4 cantos da terra. E todas as famílias tornaram-se cada um segundo a sua língua, a sua terra ou a sua cidade. E os filhos dos homens edificavam muitas cidades de acordo com as suas famílias, em todos os lugares para onde foram, pois por toda a terra Yahweh os espalhou. E alguns deles construíram cidades em lugares de onde foram mais tarde extirpados, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes, ou pelos nomes de seus filhos, ou pelas suas histórias particulares. E os filhos de Iafé, filho de Noar, foram e construíram cidades nos lugares onde eles se espalharam, e chamaram todas as suas cidades pelos seus nomes. E os filhos de Iafet foram divididos sobre a face da terra em muitas divisões e línguas. E estes são os filhos de Iafet, segundo as suas famílias: Gomer, Magog, Medai, Yavã, Tubal, Mecheque, Tiras. Estes são os filhos de Iafet, de acordo com as suas gerações. E os filhos de Gomer, de acordo com as suas cidades, foram os Franco, que habitam na terra de França, pelo rio França, pelo rio Sena. E os filhos de Refate são os Bartonim, que habitam na terra do Bartônia, pelo rio Ledá, que corre suas águas para o grande mar Guion, isto é, oceanos. E os filhos de Tugarmá são 10 famílias, e esses são seus nomes: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicano, Hagbi, Tarqui, Oferta, Zebuc, Ongal e Tilmas. Eles se propagaram e descansam no norte e construíram cidades. E chamaram as cidades pelos seus nomes. Eles são os que vivem junto aos rios Itlá e Italac até este dia. Mas as famílias de Angoli, Balgar e Parzunac habitaram junto do grande rio Dubni, e os nomes das suas cidades são também de acordo com seus próprios nomes. E os filhos de Avã são os Yavanim, que habitam na terra do Macedônia, e os filhos de Medaiari são os Orelon, que habitam na terra do Curson, e os filhos de Tubal habitam na terra do Tuscaná, junto do rio Paxiá. E os filhos de Mecheque são os Shibashni, e os filhos de Tiras são Rushash, Cushni e Ongoles, e eles construíram cidades, e as cidades estão situadas junto do mar Iavus, pelo rio Cura, que se esvazia no rio Tragã. E os filhos de Elisha são os Almanim, e eles também foram e construíram cidades. Essas são as cidades situadas entre as montanhas de Jó e Shibatmo. E deles saíram os Lumbardi, que habitam as montanhas opostas às de Jó e Shibatmu, e eles conquistaram a terra de Itália e lá permaneceram até este dia. E os filhos de Quitim são os Romim, que habitam no vale de Canópia, pelo rio Tibreu. E os filhos de Dudonim são aqueles que habitam nas cidades do mar Guion, na terra de Bórdina.
Estas são as famílias dos filhos de Jafé, de acordo com as suas cidades e idiomas, quando eles foram dispersos depois da torre, e chamaram suas cidades após seus nomes, e esses são os nomes de todas as suas cidades, de acordo com as suas famílias que construíram naqueles dias após a torre. E os filhos de Cã foram Cush, Mitzraim, Put e Canaã, de acordo com a sua geração e cidades. Todos estes foram e construíram cidades assim que eles encontraram lugares ajustados para eles. E eles chamaram suas cidades após os nomes de seus pais, Cush, Mitzraim, Put e Canaã. E os filhos de Mitzraim são os Ludim, Anamim, Leavim, Napturim, Patrocins, Caslurim, Capturim, 7 famílias. Todos estes habitam junto do rio Sior, que é o ribeiro do Egito, e construíram cidades e as chamaram pelos seus próprios nomes. E os filhos de Patros e Caslor casaram juntos e passaram diante deles os filisteus, os Azatim e os Gerarim, os Gitim e os Ecronim. Ao todo, 5 famílias. Estes também construíram cidades e chamaram suas cidades após os nomes de seus pais até este dia. E os filhos de Canaã também construíram cidades e chamaram suas cidades após seus nomes. 11 cidades e outras sem número. E 4 homens da família de Ram foram para a terra da planície. Estes são os nomes dos 4 homens: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E estes homens construíram 4 cidades na terra da planície, com seus próprios nomes. Com seus nomes próprios, né? E eles e seus filhos e todos que lhe pertenciam moravam nessas cidades, e eles foram frutíferos, multiplicaram-se muito e viviam tranquilamente. E Seir, o filho de Hur, filho de Vi, filho de Canaã, foi e encontrou um vale oposto para o monte Parã, e ele construiu uma cidade lá. E ele, seus 7 filhos e sua família habitaram lá. E ele chamou a cidade que ele construiu de Seir, de acordo com seu nome, que é a terra de Seir até este dia. Estas são as famílias do filho de Ram, segundo as suas línguas e cidades, tá? É Cã ou Ram em hebraico, quando eles foram espalhados para seus países após a torre. E alguns dos filhos de Shem, filho de Noar, pai de todos os filhos de Ever, também construíram cidades nos lugares em que foram lançados, e eles chamaram suas cidades após seus nomes. E os filhos de Shem foram Elam, Ashur, Arfaxad, Lud e Arã. E construíram cidades e chamou os nomes de todas as suas cidades segundo seus nomes. E Ashur, filho de Shem, e sua descendência saíram de sua casa nessa época, em grande número de vidas, e foram para uma terra distante que eles encontraram. E eles se instalaram num vale muito extenso, na terra para onde eles foram, e construíram 4 cidades, e eles as chamaram pelos seus próprios nomes e ocorrências. E estes são os nomes das cidades que os filhos de Ashur construíram: Nínive, Recém, Calar e Reboboter. E os filhos de Ashur habitam ali até hoje. E os filhos de Arão também foram e construíram uma cidade e lhes deram o nome de Uz, cidade após seu irmão mais velho. E eles habitam nela, que é a terra de Uz, até este dia. E no 2º ano após a torre, um homem da casa de Ashur, cujo nome era Bela, veio à terra de Nínive com a sua família, procurando onde pudesse encontrar um lugar para peregrinar. E chegando diante das cidades da planície de Sodoma, eles habitaram lá. E o homem levantou-se e construiu ali uma pequena cidade e chamou seu nome Bela, segundo o seu nome, que é a terra de Zoar, até este dia. E estas são as famílias dos filhos de Shem, conforme a sua língua e as cidades, depois que eles estavam espalhados sobre a terra depois da torre. E todo o reino, cidade, filhos e famílias dos filhos de Noar construíram muitas cidades para si depois disso, e todos estabeleceram governos em todas as suas cidades de forma a serem regulamentados por suas ordens, assim como todas as famílias dos filhos de Noar para sempre.